Oi pessoal, tudo bem? Aqui é Juliana Cavalheiro, da Feito a Pão, padaria artesanal. E tô mais uma vez aqui no canal Padacom para dessa vez ensinar vocês a fazer um pão de azeitona de fermentação natural que é inesquecível. Receita fácil, poucos ingredientes e maravilhosa. Vamos começar? Bom, para essa receita a gente vai usar farinha branca, água, azeitonas pretas chilenas e a verde comum sem caroço. Vamos usar um pouquinho de fermento biológico, açúcar, sal e o astro rei, que é o fermento natural, o levain. Importante, já tem receita de levain aqui no Padacom. Busquem ao final desse vídeo, vídeos relacionados que falam, principalmente os vídeos de pão italiano, pão semi-italiano, já falam de fermento natural, como fazer o próprio. Vocês podem fazer o próprio de vocês ou buscarem uma isca com quem já usa. Esse aqui foi refrescado 4 horas atrás, numa proporção de 100 gramas de 100% de água, perdão, 100% de farinha, 50% de levain e 60% de água, tá? Essa é a proporção para alimentar e refrescar esse levain que eu uso nas minhas receitas. Então, para que você tenha um sucesso no seu pão, você tem que deixar ele ativo. Então, não esqueçam de refrescar o seu levain antes de utilizá-lo, tá? Nessa receita é importante, eu já falei isso em outros vídeos e tem outros vídeos falando sobre isso aqui no canal, eu estou usando o fermento biológico. Isso é para acelerar a fermentação, porque é um pão que já vai azeitonas e eu não quero que ele fique tão saborizado com o gosto ácido do fermento natural. Eu não preciso disso. Só o sabor da azeitona já vai me dar esse sabor diferenciado, mas eu quero sim toda a facilidade de digestão, o sabor adicional, claro, do fermento natural, mas eu não quero que ele fique tão pronunciado como, por exemplo, num pão italiano. Então eu estou combinando aqui o fermento biológico seco para me ajudar a acelerar a fermentação, mas ele é totalmente dispensável. Se você quer uma acidez mais pronunciada nas suas produções, é só tirar da receita o fermento biológico. Lembrando também, muito importante, que as quantidades dessa receita estão na descrição do vídeo, não esqueçam de consultar por lá. Por aqui é isso, nós já vamos começar as misturinhas. Bom, a gente vai precisar de um bowl, eu vou fazer aqui o processo à mão, eu normalmente faço os meus processos aqui no canal à mão, mas eu ensino vocês também a usar a masseira, tá? Primeira etapa, a gente vai colocar os secos, a farinha. E aqui, gente, eu queria falar uma coisa importante. Farinha para pães de fermentação natural não pode ser qualquer uma. Eu estou usando aqui uma farinha de longa fermentação da Motasa, que ela se chama Pan Levain 65. Eu tô amando essa farinha, ela permite que eu faça pães de fermentação com longa fermentação, né, com fermentação natural, ela permite que eu faça pizzas, massas que precisam de bastante elasticidade e que eu preciso que fique fermentando por horas e horas. Essa farinha aqui tá muito boa. Busquem sempre uma farinha que tenha pelo menos 7% de proteína nas informações nutricionais, tá? É muito importante que vocês façam isso. E se vocês quiserem mais informações sobre como adquirir uma farinha como essa, que é uma farinha para produções grandes, então o saco dela é de 10 quilos, você precisa encontrar o canal de vendas da Motasa para adquirir essa farinha, busque aqui as informações na descrição desse vídeo que você vai encontrar, tá bom? Lembrando que não é obrigatório usar essa farinha nas suas produções, mas a gente está recomendando uma boa farinha para ter um sucesso bem legal, tá bom? Adicionou a farinha, já pode colocar o fermento biológico, já pode colocar o açúcar, não adiciona ainda o sal, mistura os secos e no caso de uma sova à mão, vocês devem fazer esse procedimento, que é misturar o levain na água. Isso para dissolver melhor o levain para uma sova à mão. Se você estiver
usando a sua maceira em casa, ou mesmo se você está usando já nas suas produções da sua padaria, né, ou da sua lojinha, enfim. Você vai misturar os secos, como eu mostrei aqui, e já vai misturar a água e o levain nessa mesma hora e já vai botar velocidade 1 na sua maceira. Você não precisa fazer esse pré-preparo que eu estou fazendo aqui de dissolver o levain na água. Lembrando que o processo que a gente vai fazer agora é o processo de mistura dos ingredientes, que equivale à velocidade 1 da maceira, de qualquer maceira, tá? A velocidade 1 é sempre uma velocidade de mistura de ingredientes e não dissolve. Então, dissolvi um pouquinho aqui o meu levain, já consigo adicionar aqui nessa misturinha. Vamos misturar aqui. Lembrando que também a gente não está usando nem o sal, nem as azeitonas. As azeitonas, eu prefiro deixar elas de molho por pelo menos meia hora antes de usar, para que a gente tire um pouco daquela salmoura e o pão não fique muito salgado. Porque senão a gente só sente sabor de sal, não sente o sabor da azeitona de fato. E essas azeitonas chilenas que a gente gosta de usar, que são bem carnudas e roxinhas, gente, elas são maravilhosas. Tem que sentir o sabor bem pronunciado. Precisa usar só a azeitona, tem que usar essa mistura? Eu gosto de misturar as duas. Eu acho interessante o sabor das duas. Não precisa usar as duas. Você pode usar só a verde, fica lindo também, delicioso. Fica com mais sabor de azeite virgem, extra virgem. E usar só a chilena, que fica com um sabor mais pronunciado da azeitona preta. Eu não gosto muito de usar a preta fatiada, aquela que é comum de comprar no supermercado. Eu prefiro usar a chilena quando eu vou usar a azeitona preta, tá? Olha que massa super hidratada, isso aqui é só uma misturinha, tá? Eu não tô sovando, já tá super hidratada, não tem problema ficar esses grumos. A gente vai apertar assim a massa e a gente vai adicionar o sal. Se vocês estivessem na maceira e não na mão, a mão aqui como eu estou, essa é a hora de parar a velocidade 1, adicionar o sal, misturar por alguns segundos na velocidade 1 ainda e começar a velocidade 2 de sova. Olha que massa maravilhosa. Essa massa de pão de azeitona, ela é muito maravilhosa. Eu já vou botar ela para a bancada. E eu não vou me estender muito na sova, eu já tenho uma massa aqui para mostrar para vocês como é o ponto de véu. E eu vou adicionar as azeitonas para vocês verem como ela é, depois que atinge o ponto de véu, tá? E depois eu já vou mostrar a massa com as azeitonas também. Ó, essa massa aqui eu vou deixar ela descansar um pouco, eu não vou terminar de sovar. A gente vai mostrar uma outra que já está pronta. Gente, essa é uma massa que já sovou o suficiente, cerca de 10 minutos à mão e mais ou menos uns 8 minutos na maceira e ela atingiu o ponto de véu, tá? Tá geladinha, fresquinha. A gente vai adicionar aqui à mão as azeitonas. Na maceira é só adicionar direto as azeitonas e sovar mais um pouquinho até incorporar, tá? Não sova muito, é só um pouquinho mesmo. Isso aqui que a gente tá fazendo não é um recheio, então a gente não vai fazer um pastel aqui. A gente vai ter que incorporar mesmo, tá? A gente tem que incorporar. Então, gente, se você preferir usar a maceira nesse processo, que é mais simples, não precisa ficar mexendo tanto, você vai encontrar esse resultado aqui, tá? Eu já dei uma modelada nele aqui. Aqui é uma receita para um pão, então tá aqui. Já fiz a bolinha e esse pão já tem azeitonas em todo o interior dele, não está recheado. À mão, esse processo é um pouco mais demorado, mas você vê que a gente consegue de pouquinho, a gente vai introduzindo os ingredientes na massa. Esse pão precisa estar pronto, já foi sovado, já tem o ponto de véu, já está com toda a azeitona dentro, ele precisa de 15 minutos de descanso. A gente pode pegar um bowl aqui, esse aqui, um pouquinho da massa ainda, não tem problema, a gente coloca
esse pão aqui, descansando, e fica paradinho por 15 minutos. Após os 15 minutos, esse pão já deu uma fermentada. A gente vai abrir ele, ó, já tem um pouco de fermentação nele. A gente vai abrir ele com os dedos, tá? E aqui, esse já é um tamanho que eu quero de finalização. Então, eu não preciso cortar, usar uma espátula para cortar e fazer o porcionamento, tá? Então, aqui a gente já vai para a etapa de modelagem. Se vocês estivessem usando uma receita maior, dobrada, e quisessem fazer uma produção maior, essa é a hora do porcionamento. Para um pão tradicional, vocês vão porcionar mais ou menos, para ficar um tamanho assim, adequado, um pão comum, vocês vão precisar de entre 400 e 500 gramas de massa, tá? Ele vai assar e vai reduzir um pouco o peso, mas vai ficar num tamanho legal para uma fatia grande, apetitosa. Aqui, com essa quantidade de ingredientes que nós já falamos agora para vocês, eu já tenho o suficiente de massa para fazer um pão. E agora eu vou começar a modelagem. Já abri a massa, eu estou desgrudando aqui porque eu não botei farinha, nem quero adicionar farinha, porque essa massa está super hidratada. O que a gente vai fazer? A gente vai esticar essa massa aqui e eu quero fazer uma bola. Então eu vou jogar, eu vou imaginar um centro aqui nessa massa e vou fazer puxando a massa sempre para esse centro. Olha que massa elástica, linda. Vamos jogando todo mundo aqui, ó. Eu vou puxando pontinhas e vou jogando pro centro. Tá todo mundo aqui? Fechou? A gente gira essa massa, descola ela e boleia. Pronto, não precisa mexer muito, tá? Modelagem, não é ficar... Porque a gente não quer que esse glúten fique retraído, a gente quer esse glúten relaxado para ele crescer legal. Desse jeito que tá aqui, eu vou mostrar para vocês uma forma bem legal. Isso aqui é um baneton. Já devem ter visto isso, quem acompanha o canal já deve ter visto isso inúmeras vezes. Esse é um baneton para pão redondo. Você pode, direto aqui no baneton, você já pode colocar a farinha, tá? O que você faz? Eu até peguei uma farinha aqui a mais. Você joga a farinha aqui no fundo, não exagera muito, mas tem que ter o suficiente aqui nas laterais. Veja que ele tem umas ranhuras aqui dentro, já dá uma característica bem interessante, bem típica de pães de fermentação natural. E aí você vem aqui, ó, com a parte feia, tá vendo a parte feia, que é aquela parte que a gente juntou todo mundo? Essa é a parte de cima. Como a gente quer um desenho bonito no pão, a gente vai virar ao contrário. Tá vendo? E esse pão vai crescer aqui. O que eu faço? Eu tenho uns paninhos que, na verdade, são de tamanho de guardanapo de pano. Tá vendo? Eu adoro usar esses paninhos aqui. Tem o tamanho de guardanapo comum de pano. E eu venho aqui e cubro. Cubro, bonitinho, e deixo fermentar. Esse pão aqui, como ele ficou, a gente usou fermento biológico, né, além do fermento natural, ele vai ficar 1h30 a 2 horas fermentando, porque hoje está um dia frio, essa massa está bem fria, aliás, usem água gelada nas suas produções. Se tiver um dia muito quente, deixa o pão fermentando na geladeira, é bem legal também isso, porque quanto mais longa a fermentação, mais sabor esse pão vai adquirindo. Então essa é a hora que, usando o fermento biológico, você vai esperar aproximadamente 2 horas para ter um pão bonito. Mas se você estiver usando só o fermento natural, só o levain, você vai ter que esperar um pouco mais. Aí é legal que você deixe numa cozinha mais quentinha, porque ele vai ficar umas 6 a 8 horas fermentando. Se tiver um dia frio, até mais. E se você quiser que forme uma longa fermentação de 24 horas, é bom deixar na geladeira, tá? Quando você quer fermentar por muitas horas, é interessante, além desse pano aqui, você colocar um filme plástico, para que realmente seu pão não resseque. Ele está super hidratado, a gente não quer perder essa água desse pão. Vocês podem ver que é uma receita simples, que não vai quase nada, aliás, não vai nada de gordura, né? É só farinha, água e sal e azeitona. Então, é importante que você mantenha a umidade do pão o maior tempo possível. Então, agora a gente vai mostrar esse pão
voltando depois dessa fermentação, como que ele fica, tá? Então, o que a gente vai fazer agora que esse pão já fermentou? A gente vai delicadamente virar ele na nossa mão. Olha as marquinhas das ranhuras aqui, ó. E a gente vai pousar, e é pousar mesmo, gente. A gente vai pousar, porque a gente não quer mexer muito para não perder o ar aqui, que esse pão tá prontinho para ir ao forno. O que a gente vai fazer agora? Antes de ir ao forno, eu gosto de borrifar uma aguinha antes de fazer o corte. Eu gosto, acho bonito, no pão de azeitona, eu gosto de fazer 2 cortes. Para fazer o corte de duas, a nossa tendência é fazer isso e isso. Nós não vamos fazer isso, tá? A gente não pode fazer isso, senão a gente inibe o crescimento do pão. O pão precisa crescer e formar a pestana. Então, a gente vai imaginar aqui como se fosse 2 linhas paralelas, tá? E a gente vai fazer cortes que vão se sobrepor. Os cortes devem ser de 45 graus. Então, vamos lá. 45 a gente faz assim. Muito bem. Imaginem a linha aqui, certo? Então, eu ocupei um lado da linha para o outro lado da linha paralela. E agora, eu não vou fazer isso. Eu vou fazer isso. Da metade dessa linha para baixo é o meu segundo corte, na 45 graus. Pronto. Esse pão já está pronto para ir ao forno. O que a gente vai fazer agora? A gente vai precisar de vapor, e aí não esqueçam que para fornos caseiros, você pode fazer vapor ou criar o seu próprio vapor, e existem outros vídeos, principalmente no pão italiano, no pão semi-italiano, onde a gente já fala de como criar o seu próprio vapor num forno de casa convencional. Mas se você estiver usando um forno de lastro, um forno turbo, se você já tem uma produção um pouco maior, use o vapor. E você precisa de um forno pré-aquecido a 220 graus pelo menos, tá? Esse pão vai desse jeito. O resultado final é essa lindeza aqui, maravilhoso. A gente vai cortar para vocês verem. É esse daqui. Aqui eu só tinha feito um corte, aqui tem 2, mas o resultado é esse daqui. Ele é um pão, a gente já vai cortar para vocês verem como ele fica dentro, como é que fica a distribuição das azeitonas. O tempo de forno, para um forno grande, um forno industrial, vai ser de aproximadamente 20 minutos. Ou até menos, se você tiver com poucas unidades distribuídas dentro do forno. Se tiver uma grande produção, 20 a 20 minutos. Se você estiver usando forno caseiro, é importante que você deixe aproximadamente 40 minutos, mas quando der 15 minutos, você abre o forno e dá uma girada na assadeira para conseguir distribuir e ficar um bronze bem bonito no seu pão, tá? Tirou, não corte na hora, pelo amor de Deus, que isso é um crime para quem faz pães de fermentação natural, cascudinhos. Deixa esfriar numa grade, deixa esfriar em cima da boca do forno, numa prateleira vazada. E aí, quando ele estiver morno, você pode fazer o corte. Vamos fazer esse corte lindo, maravilhoso? Olha só, as azeitonas estão bem distribuídas no pão. Você vai sentir um sabor em toda a sua totalidade, não é um pão recheado, ele tá extremamente macio aqui dentro, bem elástico, tá vendo? Eu deixei ele esfriar bastante e ele perdeu a casquinha, na verdade está um dia úmido, mas se você colocar ele 10 minutinhos no forno, ou até menos, você vai ver que ele vai ficar cascudinho e tão macio novamente. Olha só, fazendo o corte aqui. O sabor das azeitonas verde e pretas é sensacional. Não fica salgado e tá maravilhoso. Gostaram dessa receita de pão de azeitona? Ela é maravilhosa, combina muito bem com antepastos para um dia festivo. É um pão que dura bastante, porque também não vai gordura, não vai ovos, não vai manteiga. É um pão cascudinho, delicioso, macio por dentro. E se você estiver buscando mais receitas como essa, de fermentação natural, pães artesanais ou qualquer outro tipo de receitas que tenha a ver com padaria ou com confeitaria, busque aqui o canal Padacom, não esqueça de seguir a gente e ativar o sininho para receber todas as notificações. Ah,
E todas as outras receitas relacionadas vão aparecer agora no final desse vídeo. Muito obrigada, viu? Tchau, tchau. Até a próxima receita. Nossa, viajei. Esquece tudo isso que eu fiz agora. Eu tô no Baneton. Esquece. Gente, que louca. Capota, mas não breca, é muito bom. Lá vem a Juliana descendo a ladeira do não sei o quê. Filme plástico aqui, porque a... Nada. Entendeu alguma coisa? O corte. O corte. Onde está a Gillette?